Fala pessoal, aqui é o Alotino e hoje eu vou explicar para vocês como configurar o MSI Afterburner para ficar com aquele overlay que eu uso nos meus vídeos aí quando eu tô fazendo benchmark, tá legal? Primeiramente, vocês têm que ter baixado o MSI Afterburner com o Riva Tuner, tá? Para isso, vem aqui no Google, pesquisa por MSI Afterburner e primeiro link aqui da micro está Download Afterburner. Instala, lembra de deixar marcado a caixa para ele também instalar o Riva Tuner, senão não vai dar certo. A gente precisa do Riva Tuner Statistics Server, também conhecido como RTSS, beleza? Então, estamos aqui com o MSI Afterburner instalado e o Riva Tuner também. A gente não vai falar tanto sobre o Riva, a gente só tem duas configurações aqui que vale a pena a gente conversar, né? Que é o Frame Rate Limit, que é um limitador de frame rate. Então, se você digitar aqui 30, tudo que o Riva conseguir identificar como um aplicativo que está rodando ali, ele vai tentar limitar nos 30 quadros, tá? Mesma coisa se você digitar aqui 60. Ele vai limitar o aplicativo que está rodando em 60 quadros. Se você não quer que ele limite, basta colocar aqui 0 e aí ele não está limitando, está deixando o aplicativo ter o máximo de quadros possível. O que é que a gente vai fazer aqui? A configuração que a gente quer é aqui, ó. Eu vou colocar só um overlay aqui no canto superior direito, porque eu estou aqui com uma janela do Baldur's Gate aberta, tá? E aí eu vou trazer só ela para cá para exibir o overlay aqui e a gente poder ir mexendo nele já vendo o que está acontecendo, né? No caso aqui a gente vai ver na janela do Baldur's. Então se a gente trocar aqui para o canto superior esquerdo, ele troca para o canto superior esquerdo, tá? Então vamos deixar aqui no canto superior direito. E olha que interessante, o jogo está rodando a 30 quadros. Se eu limito o meu frame limit aqui a 10 quadros, o jogo agora vai rodar a 10 quadros. E se eu deixo ele livre, como o jogo está nas configurações limitadas a 30 quadros, ele vai ficar aqui a 30 quadros. Vamos fazer essa configuração aqui. No Riva, a gente só vai fazer isso aqui, tá? Colocar aqui no canto superior direito. Vou deixar o frame rate aqui livre. E vamos configurar o MSI Afterburner. O MSI Afterburner não necessariamente tem essa cara aqui, tá? Essa aqui é só um template que você pode modificar. Você vem aqui em configurações, em interface, você pode trocar aqui, ó, o design do seu MSI. Eu deixei esse daqui, não faço questão, mas todos são basicamente a mesma coisa, tem as mesmas configurações. Só algumas informações, a gente tem o clock da nossa GPU aqui, que no caso a minha está no máximo, porque o Baldur's Gate está aberto aqui. O clock da memória, a tensão e a temperatura da placa de vídeo, tá? Que no caso aqui está 61 graus. Você também pode fazer um controle de fãs aqui. Essa aqui é um controle de fã da placa de vídeo. Então, por exemplo, se eu quiser jogar a fã da placa de vídeo para 100%, eu desligo aqui o perfil automático e o meu perfil pré-definido, né? E jogo aqui a fan speed para 100 e dou um aplicar. Ele vai jogar, acho que vocês não vão conseguir ouvir, mas a fan aqui da minha placa de vídeo foi para 100%, tá girando ali no máximo. Provavelmente essa temperatura aqui vai começar a cair, né? Vai começar a cair porque a fan tá em 100%. Vamos voltar aqui para o padrão e vamos começar essa configuração. Como é que eu faço essa configuração? Independente do template que você tiver escolhido, em algum local vai ter um símbolozinho de engrenagem, alguma coisa assim para você entrar nas configurações do seu MSI. Clicou, essa janelinha aqui, ela é padrão. Que tem algumas coisas que você pode marcar, tá? Mas o importante é aqui na aba monitoramento. É nessa aba que a gente vai fazer as configurações para ter o nosso overlay. Eu já vou deixar até ele aqui no canto. Como é que a gente vai fazer essa configuração? Primeiro, eu coloquei o meu intervalo de atualização em 100 milissegundos. Então, essa telinha aqui, ó, esses dados, eles ficam atualizando a cada 100 milissegundos. Eu posso colocar mais, por exemplo, 500 milissegundos. E aí, a cada meio segundo, ele atualiza os valores, tá? Eu acho que 100 milissegundos realmente é pouco. Eu vou deixar aqui 250, tá? Eu gosto que ele fique um pouquinho mais rápido também. Então, aqui eu deixava em 100, eu vou deixar a partir de agora em 250. E vamos começar as configurações. Ele não vai vir desse jeito, ele vai vir todo bagunçado. E você vai colocar aqui primeiro na ordem que você quer que ele apareça no seu overlay. Eu quero que ele comece com as informações da minha GPU. Então eu coloquei em primeiro o uso da GPU, depois a temperatura, frequência, energia, velocidade da ventoinha. Então aqui ele acaba as configurações da placa de vídeo. Eu coloquei elas em sequência aqui para ficar mais fácil, né? Até aqui é só sobre a placa de vídeo. E um outro ponto é o seguinte, você tem que selecionar, ativar
essa informação. Exibir informação na tela tem que estar marcado na forma de texto. Eu renomeei o gráfico aqui para ele ficar o uso da GPU, mas isso aqui, como ele está sem o gráfico, não faz diferença, tá vendo? É só se eu tiver com o gráfico ativado. Se aqui em texto eu selecionar texto e gráfico, aí aqui eu renomeio a parte do gráfico que fica no overlay, tá? Mas como o uso da GPU não está aparecendo como gráfico, não faz diferença. A gente vai marcar renomear o sensor, e aí a gente coloca GTX 1060, no caso é a minha placa de vídeo. Se você tiver outra, você vai colocar o nome da sua placa de vídeo aqui, ou qualquer outro nome, tá? Eu coloquei só para ficar fácil para eu ver aqui. Então, a minha na verdade é uma 1060 OC, eu posso colocar um OC aqui, ó. E ele vai atualizar aqui, vai ficar GTX 1060 OC. Perceba que todos os outros dados foram para uma linha embaixo, escrito GTX 1060. Por que isso aqui aconteceu? Porque para que ele fique na mesma linha, todas as informações precisam ter o mesmo nome do sensor. Então, para que, por exemplo, a temperatura venha aqui para o lado do uso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir em temperatura da CPU e colocar exatamente o mesmo nome. GTX 1060 OC. Quando eu dou um aplicar, ó, a temperatura vai lá para o lado da placa de vídeo. Beleza? Na ordem que eu defini aqui. Beleza? Então, a gente pode fazer isso aqui para todos. Ó. Deixa eu dar até um Ctrl+C aqui. Ctrl+A, Ctrl+C. E como é que eu sei o que eles são? Bom, eu decorei, né? Eu coloquei na ordem que eu queria, que é o uso, a temperatura, o clock, a potência consumida e a velocidade que a fan está girando. Eu fiz assim. Inclusive, ó, bate aqui. Aqui tem 63% que está da fan e aqui está em 63% também. Então, eu já coloquei aqui na ordem que eu queria. Para colocar na ordem, basta você puxar e arrastar, ó. Ele muda de posição, tá vendo? Ó? Ele veio para cá, agora ficou no segundo. Eu vou puxar ele aqui para baixo e ele fica aqui como último. Beleza? Eu só tô dando aplicar aqui para não fechar essa janelinha, tá? Se der ok, ele vai aplicar e fechar. Eu quero só que ele aplique pra gente ir vendo aqui a modificação. O mesmo vai acontecer para todos os outros. Então, por exemplo, uso de VRAM. Eu coloquei o nome renomear sensor, coloquei o nome VRAM e ele já vai aparecer aqui o valor da VRAM que está sendo utilizado. E coloquei logo embaixo a frequência da VRAM com o mesmo nome, VRAM, para ele aparecer aqui, ó, do ladinho da quantidade de VRAM que está sendo alocada. Agora, a gente tem um outro ponto aqui no uso da CPU. Perceba que na CPU aparece o meu i5 11400F. Lembrando, todos esses nomes aqui você vai colocar o nome que você quiser. Eu coloquei GTX 1060 OC porque é a minha placa. Eu botei VRAM, i5 11400F porque eu quis. Você vai colocar o nome que você quiser. Se no lugar de GTX 1060 que você coloca placa de vídeo, VBoard, você pode simplesmente colocar. Em uso da CPU, eu não coloquei i5 11400F, porque perceba que tem um espaço entre o VRAM e o i5. Em uso da CPU, quem manja de programação já vai saber isso aqui, mas quem não manja, a gente coloca um contra-barra N para ele pular uma linha. Lembrando, não é o barra, tá? O barra ele é para direita, é o contra-barra que ele é para esquerda. Então, contra-barra N para ele pular uma linha e i5 11400F. Você vai ter que fazer isso para todos esses outros aqui também, né? Temperatura da CPU, frequência da CPU, exatamente do mesmo jeito, para ele poder ficar na mesma linha. E o que foi que eu coloquei? Eu coloquei o uso da CPU, a temperatura da minha CPU, o clock que ela tá, porque o meu processador consegue ficar em, acho que é 2.6 GHz e 4.4, então aqui eu consigo acompanhar, e a potência que o meu processador está consumindo. Então, eles aparecem aqui na mesma linha. Aparece tudo aqui na mesma linha. E logo abaixo já aparece aqui, eu usei o uso da CPU, temperatura da CPU, frequência da CPU e energia da CPU. Se você rolar essa barra aqui, você vai ver que tem várias informações que você pode utilizar. Ó, várias e várias. Só as que eu me importei foram essas daqui. Energia da CPU, uso de RAM, que ele já aparece logo embaixo, eu coloquei o nome RAM e ele aparece ali embaixo. A taxa de quadros fica aqui, né? FPS, eu renomeei o sensor contra-barra N FPS, para ele pular uma linha aqui, ó. Então ele aparece aqui. A taxa de quadros média, perceba que não está aparecendo aqui do lado a taxa de quadros média. Por quê? A taxa de quadros média, você tem que ativar essa métrica. Eu já vou explicar como é que você ativa, mas só fechando aqui, eu coloquei a mesma coisa, ó. Contra-barra FPS para ele ficar na mesma linha. Para você ativar essa medida, você vem aqui no modo de benchmark e aí você seta aqui atalhos para você fazer o seu benchmark. No caso, para iniciar o meu benchmark, eu coloquei o page up do teclado e para finalizar o page down. Então, se eu apertar aqui o page up, eu preciso fechar a janela aqui, ó. Se eu apertar o page up aqui, ele começa a fazer as minhas
métricas. Então aqui eu tenho o meu FPS, aqui é a minha taxa de quadros média e aqui é o meu 1% low. Você tem que iniciar o benchmark, senão eles não vão aparecer. E para terminar o benchmark, você tem que apertar 2 vezes o botão que você escolheu para encerrar o benchmark. Se você apertar só um, ele vai só pausar, tá? Então você aperta 2 vezes e ele encerra o benchmark. Então voltando aqui, ó, só escolhe os botõezinhos aqui e o local do arquivo onde ele vai salvar o benchmark. Ele faz todo um benchmarkzinho e salva num TXT para você ler depois se você quiser. Então você pode selecionar aqui o local onde ele vai salvar e dar um aplicar. Voltando no monitoramento, o que foi que eu coloquei? Coloquei a taxa de quadros, que fica sempre aparecendo, a taxa de quadros média, que também aparece aqui logo depois, com o mesmo nome, ó, _, FPS, e a taxa de quadros 1% mínima, né? 1% low. Então, _ NFPS, também todas exibem informação na tela como texto. O tempo de quadros, o qual aparece aqui embaixo, ó, ele não é como texto. Então, exibir informação na tela eu coloquei como gráfico. E aí eu não renomeio o sensor, eu renomeio o gráfico. Eu coloquei o nome Frame Time, ele aparece aqui embaixo, tá? Então aqui você tem um gráfico do tempo de cada quadro e com uma média, né, de quanto tempo tá durando cada quadro. Como a gente tá a 30 quadros, cada quadro fica mais ou menos ali 33 milissegundos. Aí essa temperatura da CPU aqui é a mesma coisa, só que lá na temperatura da CPU, que é esse daqui, eu coloco exibir informação na tela e eu não coloco texto ou gráfico, eu coloco texto e gráfico. E aí eu renomear sensor, o sensor é esse daqui, né? Eu boto _ N, 5, 11400F e renomeio o gráfico para temperatura da CPU. Posso colocar qualquer outro nome aqui também, posso botar temp CPU, tudo junto aqui, e ele fica, ó, temp CPU com o contadorzinho da temperatura aqui, mostrando o gráfico também. Então, se tiver uma variação brusca e voltar, eu vou conseguir ver no gráfico, coisa que eu não ia conseguir ver avaliando só o número. Lembrando aqui do Riva Tunnel, eu posso colocar isso em qualquer canto da tela, posso aumentar o tamanho, posso diminuir, posso mudar essa opacidade do fundo. Sobre o 1% mínimo, ele é uma métrica um pouco mais poderosa do que a média, porque ele pega os piores quadros e faz uma média dos piores quadros. Então, se você tem, ele é um pouco mais acurado para você sentir frame drop, porque se você tiver um frame drop muito rápido, você vai sentir isso, mas a média não vai te mostrar. Mas o 1% low vai, porque ele vai pegar os piores quadros e fazer uma média dos piores quadros, dos piores tempos de quadros. Se você tiver um frame drop, não vai aparecer na média, mas vai aparecer no 1% low. Então, eu coloco os dois logo aqui para eu ficar vendo, né? Existem algumas outras configurações que você pode fazer aqui, como você pode definir uma curva manualmente para a ventoinha, tá? Uma curva personalizada. Quando a sua GPU atingir uma determinada temperatura, ele vai colocar a ventoinha em uma certa porcentagem ali de velocidade. Você pode colocar, por exemplo, se atingir 80 graus, coloca a ventoinha em 100%. E aí você altera esses pontos aqui e você consegue controlar a sua ventoinha manualmente, tá? Bom, pessoal, do monitoramento que eu faço é basicamente isso. Eu não faço nada muito maior do que essas configurações aqui, o resto é só a interpretação dos números. Então, interpreta aqui o uso da minha placa de vídeo, a temperatura, que é uma das que eu mais presto atenção, o clock. A minha placa de vídeo, eu sei que ela tem um clock máximo aqui de 1800, um pouquinho mais de 1800, quase 1900 MHz, tá? Eu sei que esse é o clock máximo dela. Então, por exemplo, aqui no Baldur's Gate, a minha placa de vídeo sabe que ela tem que usar o máximo do clock dela. Mas, por exemplo, no Valorant, por ser um jogo mais leve, ela acaba por algumas vezes reduzindo o clock aqui. Então ela cai, por exemplo, aos 900 MHz ou 700 MHz. E o jogo ainda continua rodando de uma forma bem fluida. O problema é quando, às vezes, ele exige muito da placa de vídeo. Por a placa de vídeo estar com um clock baixo, ela ainda vai ter que subir o clock para poder gerar os quadros. Então, mesmo que o jogo não use 100% estando com um clock baixo, você tem que sempre ponderar isso daqui, porque se a sua placa de vídeo está em 95% a 700 MHz, se ela precisar de um pouco, se ela precisar de 6% a mais da placa de vídeo, ela não vai conseguir. Ela vai bater os 100% e aí, só aí é que a placa de vídeo vai subir o clock para poder te dar os quadros. Isso não é interessante. Então, se você quiser, de fato, evitar frame drop, tenha certeza de que o clock da sua placa de vídeo tá no máximo e ela tá sobrando aqui uso para poder usar numa eventual necessidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever se vocês gostam de conteúdo como esse, compartilhar
compartilhem para os seus amigos, deixem seu like, isso ajuda muito na minha autoestima. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!